tem que mudar. E é pra mudar com urgência. Porque se não mudar, meu amigo vascaíno, o Vasco vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. O Vasco urgentemente precisa de um choque dentro do seu vestiário. Nesse Fala Gigante eu vou falar muito sobre isso aqui com vocês. Falar sobre o assunto Lucas Piton. Porque do jeito que tá, meu amigo vascaíno, tá difícil. Falar sobre o assunto Hugo Moura, falar sobre o assunto senhor Felipe Coutinho e falar também sobre a estreia do técnico Fernando Diniz. A imprensa já começou a falar sobre o primeiro jogo do Fernando Diniz à frente do Vasco da Gama e, é claro, aqui nesse Fala Gigante eu vou trazer a você, torcedor vascaíno, tudo o que foi dito por parte da imprensa com relação ao atual técnico do Vasco da Gama. Mas rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã, eu Fala Gigante, saindo pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Hoje, de manhã, não tivemos o Acorda Vascão às 7 horas em ponto, por conta de alguns probleminhas, mas amanhã, 7 horas, pode vir aqui no canal que o Acorda Vascão estará à sua disposição. Show? Vambora então, meu amigo, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, né? Porque a situação tá tensa, amigo torcedor, a situação tá complicada. O Vasco hoje vive uma sequência muito ruim. Talvez uma das piores sequências do Vasco da Gama neste período recente. São 9 jogos sem vencer, com 3 empates e 6 derrotas. Derrotas para Ceará, derrota para Cruzeiro, derrota para Puerto Cabello, derrota para Vitória, derrota para Lanús e derrota... esqueci o time. Qual? Derrota para o Corinthians. 6 derrotas consecutivas do Vasco da Gama. Essa é a situação do nosso Cruz Maltino. Não tem como olhar para esse atual momento do Vasco e achar que tá normal, porque não tá. A situação dentro do Vasco da Gama não tá normal, não tá legal e precisa urgentemente de uma mudança. Se o Vasco não mudar internamente, meu amigo torcedor, eu falo mudar é para mudar mesmo. Não é apenas demitir o Marcelo Santana, não é apenas trazer o Fernando Diniz, é mudar. É virar de cabeça para baixo o CT Moacir Barbosa e trazer fôlego novo. Do jeito que tá, o Vasco periga para não cair à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, é a primeira sequência de 9 jogos sem vitória, para você ter noção, desde junho de 2023. Desde junho de 2023 que o Vasco não ficava tantas partidas sem vencer. É o time da Série A com o terceiro pior aproveitamento nesses últimos 9 jogos. O Vasco tem um aproveitamento hoje de clube rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E além do mais, é o time da Série A com o segundo pior saldo de gols nesse período, com menos 8. O Vasco hoje, ele terá, e aí é um grande problema ao meu ver, na figura do Fernando Diniz, o grande salvador dessa pátria. E não pode ser assim. Eu acho que o técnico Fernando Diniz, ele tem muito a acrescentar, tem muito a ajudar, pode até mudar a situação do Vasco. Mas você colocar sobre o Fernando Diniz essa responsabilidade de tirar o Vasco da lama e reaviver o ambiente do Vasco da Gama, meu amigo, é algo muito grande apenas para um treinador. Isso tem que passar pelo presidente, isso tem que passar pelo diretor técnico, que o Vasco tem o Felipe, mas que na minha opinião nem deveria estar ali. Já era para ter sido demitido junto com o diretor executivo Marcelo Santana. Isso tem que passar pelos pares que hoje lideram a diretoria. E nitidamente, a ideia hoje foi: contrata o Fernando Diniz. Porque com o Fernando Diniz no comando a gente vai ficar um pouquinho mais apagado e as críticas vão vir apenas sobre ele. E é um problemão. É um problemão. Sábado o Vasco tem um desafio, mais um, contra o Fortaleza, dentro de São Januário. O Vasco voltará a jogar as suas partidas no Rio de Janeiro, depois de tanto longe sem jogar aqui na cidade carioca. E eu espero, sinceramente, que nesse sábado o Vasco possa apresentar um futebol diferente. O Vasco nem possa apresentar um futebol diferente, né? O Vasco possa apresentar um futebol.
Porque do jeito que tá, nem futebol o Vasco da Gama está desempenhando. Ontem, enfim, a gente voltou a ver alguma coisa legal dentro de campo. Porque não estávamos vendo. O Vasco não conseguia desempenhar. Essa era a situação do nosso Cruz Maltino. E ontem, o Vasco ele perde muito mais por erros individuais. O senhor Lucas Piton, meu amigo, tá duro de assistir o Lucas Piton jogar. O único gol da partida, o gol do Lanús, ele sai de um erro na saída do Lucas Piton para formar uma linha de impedimento. O que o Lucas Piton queria fazer no lance? O Vasco ele perde a bola sobra no pé do jogador do Lanús no meio de campo. O Lucas Piton vê que tem um jogador do Lanús correndo nas suas costas. O Lucas Piton ele dá um passo à frente para colocar o jogador do Lanús impedido. Numa posição de impedimento. O grande problema é que o Lucas Piton não olhou para o lado e tinha o Luiz Gustavo dando condição. O erro não é do Luiz Gustavo por dar condição. O erro é do Lucas Piton por não ter entendido a jogada. Por não ter visto que o seu companheiro ele estava em condição e não estava fazendo a linha certinha. Você não pode fazer uma linha sem ver se os seus jogadores estão acompanhando. Então o Lucas Piton deixa o ponta dos caras correr atrás dele e não consegue mais pegar. Porque fisicamente o senhor Lucas Piton é horroroso. É muito mal. Lucas Piton fisicamente chega a dar dó de assistir. E durante 90 minutos que ele teve em campo ontem, ele teve apenas 2 cortes, nenhuma interceptação, nenhum desarme. De 7 duelos que disputou, ganhou apenas 2. Teve 21 perdas de posse. Cometeu 2 faltas. De 8 cruzamentos que tentou, acertou apenas 2. De 4 dribles que tentou, acertou apenas 2. Errou ainda 18% dos passes que tentou e deu um passe decisivo. Ou seja, os números do Lucas Piton ontem contra o Lanús na Argentina foram números horrorosos. O desempenho hoje do Lucas Piton com a camisa do Vasco da Gama é muito ruim. É muito ruim. Hoje a bola que o Lucas Piton, eu falo a mesma coisa que eu falaria em breve sobre a questão do Felipe Coutinho. A bola hoje do Lucas Piton deixaria ele no banco se não fosse o Piton. Se fosse qualquer outro atleta, hoje o Lucas Piton estaria no banco de reservas e o Vitor Luiz seria o titular. Mas como o Lucas Piton é um atleta que tem nome, tem mercado, tem empresários procurando para transferi-lo para o futebol italiano, o Vasco não pode colocá-lo no banco de reservas. Porque hoje a bola que o senhor Lucas Piton joga é uma bola de jogador para ficar no banco. No banco, o Lucas Piton não consegue desempenhar e está atrapalhando o Vasco. É um lateral que não é forte fisicamente, é um lateral que não ultrapassa, é um lateral que não pisa na área. Pô, gente, tá de brincadeira. Lateral, ao meu ver, tem que ser forte, tem que ser ofensivo, tem que partir para cima. A gente vê no nosso rival, o Wesley, eu tenho que citar, que é um lateral lá, ó, vertical, indo para dentro, chato, um lateral que é ala mesmo. Aí a gente vê um Lucas Piton que não tem nada disso. Metódico, toque pro lado, toca para trás. Não é assim. Futebol não é assim. Futebol é muito mais para a posição de lateral Paulos Henriques do que Lucas Pitons. Assim, o que eu quero dizer é jogadores com essa característica do PH do que jogadores com a característica do Lucas Piton. E a mesma forma que eu critico o Lucas Piton, tem que criticar o senhor Felipe Coutinho também. Porque não tá jogando nada. O Coutinho não está jogando nada. A bola hoje que o Felipe joga, só o mantém, eu utilizo a mesma frase para falar do Piton, para falar do Coutinho. A bola hoje do Coutinho, que ele tá jogando, era para ele estar no banco de reservas. O Coutinho só é o titular do Vasco porque é o Coutinho. Porque ele hoje não tem um futebol para isso. Hoje o Felipe Coutinho não pratica um futebol para ser titular do Vasco da Gama. Hoje o Felipe Coutinho não está desempenhando absolutamente nada no Vasco. E aí eu vi até um comentário hoje à tarde no Seleção Esporte TV do Paulo César Vasconcelos, o PC Vasconcelos, que ele diz assim, ó: Felipe Coutinho é um jogador que muitas vezes me chama a atenção. Quando você observa no campo e ele está olhando para o chão, como se estivesse desanimado, e é exatamente isso. Felipe Coutinho parece estar desanimado em vestir a camisa do Vasco. E aí é uma pergunta que eu faço: se o Felipe Coutinho está desanimado em vestir a camisa do Vasco, por que ele estar aqui? Não precisa estar no Vasco da Gama desanimado. Não tem necessidade disso. Recebendo um salário de 1.800.000 reais por mês, não tem por que ele estar desanimado, inclusive, vestindo a camisa do Vasco. Não desempenha bem. É um jogador que, às vezes, dá uns chiliques. Eu já vi várias vezes o Felipe Coutinho dando chilique com o Verratti, porque o Verratti é... Meu amigo, o Verratti é ruim, ponto.
Fora da área ele é ruim, então não fica cobrando o Verratti, porque ele não pode entregar. Se você der a bola para ele fora da área, ele vai errar. Ele vai errar. Mas dentro da área ele vai guardar. São pontos positivos e pontos negativos. Você, tem que saber extrair o melhor do jogador. Só que aí toda hora que o Verratti erra, o Felipe Coutinho colocando a mão na cabeça, esperneando, e aí é muito feio. Então o Felipe Coutinho também é um jogador que precisa virar essa chave. A informação que temos é que, já no primeiro treino que aconteceu na segunda-feira do Fernando Diniz sobre o comando do Vasco, houve uma conexão bem legal entre ele e o Coutinho. Houve um entendimento que a partir do momento que o Fernando Diniz chegou ao Vasco da Gama, o Felipe Coutinho vai se tornar o nome do Fernando Diniz, o Coutinho vai se tornar o nome do Fernando Diniz no Vasco, né? Vai ser por ele que o jogo do Vasco da Gama vai passar. E ontem a gente viu isso, a gente viu um Coutinho indo buscar a bola lá no Léo Jardim, praticamente. Isso é legal, porque é um jogador diferenciado, que tem uma qualidade. Mas precisa melhorar mais. Porque do jeito que tá, vai ser ruim. E aí eu falo do senhor Lucas Piton, do senhor Hugo Moura, do senhor Felipe Coutinho. Haja Fernando Diniz para fazer esses caras jogarem bola. E é sobre isso, meu amigo. É sobre isso. Um Vasco que não tá tão bem, um Felipe Coutinho que desanima e um Fernando Diniz que confia no jogador. Eu quero mostrar a vocês aí as palavras do próprio Diniz com relação a Felipe Coutinho. Eu acho que o primeiro tempo ele suportou muito bem e a partir da metade do segundo tempo ele começou a sentir um pouco mais o jogo. Eu acho que o Felipe também, ele vai... Essa minha passagem aqui ele vai melhorar, mas acho que ele teve uma participação bem interessante no jogo, pegou muitas vezes na bola, é um jogador extremamente talentoso e eu tenho muita confiança que ele vai dar muita alegria para a torcida ainda. Meu amigo, torcedor vascaíno definitivamente tá tenso para o Vasco. Alô, Diniz, salva o Vasco da Gama, pelo amor de Deus, né? E o André Rizek, do Sport TV, no mesmo programa que aconteceu nessa tarde de quarta-feira, ele falou sobre o Fernando Diniz e disse assim, ó: o Diniz falou que o time do Vasco pode render muito mais. Eu tenho dúvidas. Para mim, a Sul-Americana escancara a fragilidade do elenco do Vasco. Declaração do Pedrinho de que o Vasco tem um dos 8 melhores do elenco do Brasil sempre foi descabida. Eu concordo em parte, discordo em parte. Eu acho que, assim, o fato do Diniz dizer que o elenco do Vasco pode render muito mais, eu concordo. Porque nitidamente a gente sabe que esse elenco pode render mais. Ao mesmo tempo que eu critico o Piton e o Coutinho pela bola que está sendo jogada hoje, eu critico porque sei da qualidade que eles têm para desempenhar melhor. Já vi um Piton jogando bola no Vasco. Então foi um jogador cotado para a seleção brasileira. A gente já viu um Coutinho jogando mais não no Vasco, mas em outros clubes, e eu espero que esse futebol ele se reacenda aqui no Vasco da Gama. A gente já viu o Nuno Moreira, que hoje não está jogando mais. O Nuno Moreira nitidamente está abaixo. Então assim, hoje o elenco do Vasco talvez ele esteja atuando em nota 3, nota 4 e pode chegar a nota 7. Se o Diniz encaixar, nota 8. E ponto, não sobe mais porque é um elenco limitado. Isso é uma realidade. Não é um elenco recheado de craques, mas é um elenco com qualidade para competir. E o Vasco da Gama nem competindo recentemente estava. E aí o Rizek fala da Sul-Americana, que escancara a fragilidade. Não é apenas a Sul-Americana, é a Sul-Americana, é o Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil. Todas as competições em que o Vasco hoje disputa, a fragilidade está sendo escancarada. A gente empatou com o Operário na terceira fase. Ridículo, o Operário da Série B do Brasileiro. O Vasco da Gama, ele hoje está no Z4 do Campeonato Brasileiro. Tá mal. O Vasco da Gama hoje é o terceiro colocado do Grupo G da Sul-Americana. Tá mal, ou seja, em todas as competições hoje que o Vasco tá, ele não está conseguindo desempenhar. E vai caber, volto a repetir o meu discurso, o técnico Fernando Diniz mudar esse Vasco da Gama, trazer novos ares e tentar fazer com que esse elenco jogue bola. Fernando Mansur, ontem, ele falou sobre isso também no após a partida, não foi nem no Seleção Sport TV. O Carlos Eduardo Mansur, não o Fernando Mansur, jornalista também do Grupo Globo, falou sobre a estreia do Fernando Diniz. Eu quero trazer aqui as palavras do Carlos Eduardo Mansur sobre o que ele achou do Vasco da Gama em Lanús ontem, com a estreia do técnico Fernando Diniz. Se liga só. Ficaram muito claras. Eu acho que essa da questão física e a dificuldade do Vasco, até quando ele conseguia fazer algo que é importante para as equipes treinadas pelo Diniz, que é ultrapassar a primeira pressão do adversário, é ele ter esses mecanismos para transformar esse ataque a um espaço que já está mais aberto
e conseguir ser agressivo para se colocar em posição de finalizar. Para você ter uma ideia, o Vasco finalizou no jogo inteiro, como a gente acabou de ver, 7 vezes. No segundo tempo, que ele passou boa parte da segunda etapa perdendo o jogo, o gol saiu com 7 minutos de segundo tempo, ele finalizou 3 vezes. É muito pouco, né? Ainda mais na necessidade que ele já tinha ali de igualar o placar. O Vasco já entrou em campo precisando ganhar e ali tinha a necessidade de tentar reverter a derrota, de evitar a derrota, perdão. Agora, algumas coisas que a gente conseguiu ver, assim, que parecem ser primeiros passos, né? Porque quando você chega ao Diniz, muitas das orientações, dos estímulos dados aos jogadores mudam, né? São diferentes do que outros treinadores praticam. Primeiro, o bom sinal, assim, parecia um time disposto a tentar fazer as coisas que ele pede. A saída de bola, por exemplo, os jogadores muitas vezes ouvem o chute longo, que é algo que o próprio Diniz diz aos jogadores: se você está em dificuldade, pode chutar, mas ele tenta apresentar condições para uma saída por baixo. Algumas vezes aconteceu, outras vezes nem tanto, mas pareceu um time disposto a tentar. Quando o Vasco se colocava no campo de ataque, até usar o campinho aqui que a gente tem, algumas coisas que já aconteciam. Por exemplo, se a jogada acontecia pelo lado esquerdo, você tinha um movimento que o Coutinho encosta, Tietchan encosta, você encher, como se chama, a paralela cheia, né? Você concentrar os jogadores do lado da bola, o próprio Ryan fazendo esse movimento, eventualmente o Paulo Henrique ficando por aqui para uma eventual inversão de bola. Se acontecia do outro lado, o Nuno atravessava, Coutinho se aproximava, atravessava o Nuno para vir trocar passe, Tietchan, e o Vasco tentando fazer esse tipo de movimentação. Isso é uma das coisas do trabalho do Fernando Diniz. Ele fazia muito isso de paralela cheia, no Fluminense, por exemplo, para ele conseguir virar o jogo e deixar o Arias de mano. E hoje o Vasco não tem esse jogador agressivo para que você preencha a paralela cheia e conseguir virar o jogo para o outro lado e ter um cara agressivo pro drible, do 1 para 1 e que consiga quebrar a linha. E falta isso ao Vasco. No momento do início do trabalho do Diniz do Fluminense, quem ficava do outro lado quase solto foi o Caio Paulista, quando ele transformou em lateral esquerdo. Às vezes ele concentrava do lado direito, para inverter do lado esquerdo, tendo um jogador de força por ali. Outra coisa que a gente, em tese, descobriu, entre aspas, hoje, e a gente não sabe se vai se repetir, é que em dado momento foi expulso o Luiz Gustavo e Perdão, não foi expulso o Luiz Gustavo, foi substituído o Luiz Gustavo. E o Hugo Moura veio para cá. O Vasco já estava em desvantagem, tinha entrado o Paulinho para fazer aqui o meio. A gente diz que, entre aspas, é evidente que isso tem muito chão para acontecer. O Hugo Moura é o novo André, né? E aí, meu amigo torcedor, você confia no Diniz como novo técnico do Vasco? Quero muito saber mesmo a sua opinião. Show? Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo apenas dessa quarta. E já, tá? Eu tô aqui de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante na parte da noite. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.